Olá, Olá, como vocês estão? Eu sou o Dr. Luiz Razante Júnior, médico. eu sou a Márcia Ferreira, psicóloga. É um prazer recebê-los aqui hoje. Eu trabalho com medicina homeopática, medicina antroposófica, medicina quântica, e medicina chinesa e acupuntura. Vamos poder falar com vocês também a respeito da obesidade, como que os órgãos energéticos acabam sendo alterados energeticamente, por isso que isso é uma predisposição também à obesidade, tá bom? E a Márcia vai nos falar um pouco também. Eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos psicológicos dos transtornos alimentares, da obesidade, bulimia, anorexia. Dar uma pincelada em cada uma para a gente poder refletir um pouquinho, tá? E nós vamos, por enquanto, ainda aguardando o pessoal se conectar. Todo mundo está se conectando agora, daqui a pouquinho nós já estaremos dando início. Por enquanto vamos só bater um papo, como vocês estão aí no recolhimento, né, compulsório. Estamos todos no recolhimento, daqui a pouco já está acabando. Parece que, pelo menos aqui na região sul-sudeste, já melhorou bastante. A pandemia já está arrefecendo, já está diminuindo. Então nós vamos ter um período daqui a pouco que vai ser um período onde vamos poder voltar às nossas atividades aos pouquinhos aqui em São Paulo, e o Grande ABC, aqui onde nós estamos, também está abrindo bem devagar os parques, os locais onde as pessoas podem circular e se exercitar, né? Oi, Ale, tudo bom? O Arthur tá lá? Arthur, muito obrigado. Mal Ferreira, muito obrigado, Mal, que vocês estão por aqui. Muito obrigado a vocês todos que estão entrando agora. E daqui a pouquinho, então, daremos início aqui ao tema obesidade, que é muito importante, já foi muito importante por bastante tempo. E tem aumentado, o que nós temos visto é que o índice de obesidade tem aumentado. Vic Cury, boa tarde, muito obrigado pela presença. Angélica Ferreira, e aí o pessoal está entrando, então estamos todos aqui. Nós estamos pensando nas próximas lives, a gente Sim. fazer as lives lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, Viver Mais Consciente. Porque lá já fica gravado. Aqui essa live ela só fica 24 horas no ar. E se a gente fizer lá no YouTube, ela vai ficar direto. Então a gente só vai pedir para vocês se vocês acham que seria legal fazer lá ou se a gente continua fazendo por aqui. Depois até o final vocês dão um toque pra gente, que a gente vai seguir o que for melhor para vocês, tá? Márcia Martoni, muito prazer, muito obrigado pela presença. Estamos só aguardando um pouquinho mais de gente se conectar. Ale, muito obrigado, Ale. Daqui a pouquinho damos início, então, à nossa live, à nossa palestra sobre obesidade. Tem uns índices que falam que de 2006, por exemplo, até 2018, teve um aumento em 2006, era de 11,6%, e A população brasileira. da população brasileira tinha obesidade. E a partir de... Depois nós vamos especificar como que se mede essa obesidade, né? E a partir de 2018, até 2018 aumentou uns 6, 7%, já estava quase 20% da população. Hoje no Brasil a gente tem pessoas com excesso de peso, estamos em 55,7%, um índice altíssimo. Cresceu muito rapidamente. Nos Estados Unidos já tinha um índice alto e aqui no Brasil deu esse boom
nesses últimos anos. A obesidade no Brasil, ela já conta com quase 20%, 19,8% de homens e mulheres. E a gente considera a obesidade mórbida quando a pessoa tem um IMC acima de 40. O IMC é o índice de massa corpórea, é medido pela altura ao quadrado dividido... Não, peso ao quadrado dividido pelo... Não, peso dividido pela altura ao quadrado. Peso dividido pela altura ao quadrado é o índice de massa corpórea, o IMC, né? E através do IMC que a gente mede esse índice de obesidade. Foi um parâmetro que foi desenvolvido, estabelecido para conseguir fazer uma avaliação das pessoas, da população, né? E até 29, né, de IMC não é considerado obeso. A partir do 29, do 30, a partir de 30 é considerado obeso, e a partir de 35 esse valor aí é então considerado obeso mórbido, né? Boa tarde, viu Netani? Tudo bom? E aí, então, a partir de 35 é considerado obeso mórbido. É importante a gente saber que a obesidade, ela não pode ser encarada como uma falta de vontade, uma falta de caráter, a pessoa é preguiçosa, relaxada. A obesidade, ela tem fatores muito intrínsecos, pode ser a genética da pessoa, o estresse pode levar à obesidade, a diminuição da atividade física, a ingestão de alimentos calóricos, né, o sedentarismo, os fatores hormonais, neuroendócrinos, fatores psicológicos. Então, tem uma gama de fatores que vão levar a pessoa a se tornar uma pessoa obesa. Então, quando a gente faz o julgamento de uma pessoa obesa, a gente não sabe que aquilo é uma doença crônica muitas vezes, né? Psicologicamente, a gente chega até a pensar que é um sintoma de uma causa psicológica. Depois, mais para frente, eu vou explicar direitinho para vocês, né? Então, a obesidade, ela vai trazer muitos problemas. Vai trazer problemas cardiovasculares, a diabetes, como comorbidades, né? E a gordura corpórea, ela fica num estado inflamatório, gera um estado inflamatório no corpo humano, não é, Luiz? Sim. Explica um pouquinho. Então, a própria obesidade já é uma causa, né, um fator de criação de comorbidades. Então, por exemplo, o excesso de peso vai alterar as articulações, joelhos principalmente. Então, as pessoas que têm excesso de peso começam a ter artrose nos joelhos, porque o peso vai causar uma piora na articulação, uma falta de lubrificação. Então, isso é um dos fatores. Outro fator é o fator cardiovascular. Então, a obesidade causa um aumento da pressão arterial, e esse aumento de pressão arterial pode favorecer a derrames, a uma série de outras morbidades, por isso que tem as comorbidades, né? Então, o fato de ter obesidade, uma das piores, né, das piores consequências é justamente o diabetes mellitus. Então, a gente tem um órgão que é o pâncreas, que produz insulina, e essa insulina é que coloca a glicose, né, o alimento é transformado em glicose, a glicose dentro das células. O aumento de tecido faz com que a capacidade do pâncreas de produção de insulina fique alterada. Então, a pessoa fica com uma capacidade diminuída da produção de insulina, e essa capacidade diminuída deixa uma taxa, um índice de glicose superior ao que é normal no sangue, né? E esse excesso de glicose no sangue
vai causar uma série de inflamações, como a Márcia falou, que isso gera inflamações e gera um problema muito grave também metabólico. Então, aí aparece a síndrome metabólica, né? a síndrome metabólica ela é caracterizada por um aumento da pressão arterial, por todas essas comorbidades que nós falamos, diabetes mellitus, o aumento da pressão arterial e além da obesidade, quer dizer, vão aumentando os problemas, né, relacionados aí ao aumento de peso. Então não é só o aumento de peso. Agora, eu já faço clínica médica há mais de 30 anos, né? Nesses 30 anos atendi muita gente. Eu sou da época ainda que era permitido prescrição de anfetaminas, anfepramona, fenproporex, que eram medicamentos que aumentavam o metabolismo celular e diminuíam o peso por conta disso, só que também aumentava muito a atividade cerebral de pensamento, e aí então o que acontecia é que as pessoas acabavam tendo que tomar outros medicamentos como os calmantes para não ter esse excesso de atividade cerebral, e isso causava graves consequências para essas pessoas. Muitas pessoas que ficaram tomando as anfetaminas e emagreceram, depois engordava, emagrecia, depois engordava, e depois acabavam ficando com alterações psicológicas muito importantes. Depressão profunda, né? Depressão, ansiedade, uma série de doenças que eram causadas pelo próprio tratamento, né? Então, foi proibido pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil. Aí ficamos com com poucos medicamentos para emagrecimento, alguns que aumentavam o metabolismo apenas, mas de uma maneira mais simples do que as anfetaminas. Então, hoje, basicamente, o tratamento e a orientação nutricional, por isso que os nossos colegas aí nutricionistas são muito importantes, as nossas colegas nutricionistas são muito importantes, por quê? Porque ensinam como se alimentar de uma maneira correta. Então, nesses 30 anos, o que a gente fazia com as pessoas era assim, era ensinar, simplesmente chegar para a pessoa e falar assim, tá bom, mas o que você come? Então, vamos ver, tinha até um médico que já é falecido, que era endocrinologista, que desenvolveu uma dieta que era a dieta de contar calorias, né? Então, a gente fala que se você aprender o que é mais calórico, o que tem mais caloria e passar a comer se alimentar de alimentos que são menos calóricos, você já vai emagrecer. E se aumentar o insumo de calorias, aumenta a atividade física, porque Sim. Isso é diretamente proporcional, né? Então, a obesidade também tem um fator psicológico que é muito importante, que eu vou falar mais para frente. E a gente está preocupada, a gente trouxe esse tema da obesidade também por conta da reclusão que estamos vivendo. A gente está vendo que muitas pessoas têm tido muitos problemas, né, Luiz? Você tem pego bastante no consultório. Sim. E em função da modificação de comportamento que a gente está tendo. Então, eu pesquisei aqui umas pesquisas que foram feitas. Então, por exemplo, uma pesquisa que foi feita na Universidade de Michigan, que eles pesquisaram pessoas acima de 50 anos. E o que eles observaram é que antes da pandemia, essas pessoas elas cozinhavam pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana em casa e comiam uma vez ou duas no máximo no restaurante. E agora, por conta da pandemia e das restrições, que as pessoas não podem mais sair para se divertir, não tem nenhuma outra forma de lazer, então elas acabam transferindo para a comida. Então, o consumo de comida fast food aumentou bastante lá nos Estados Unidos. Eles estão extremamente preocupados com o que vai acontecer até o final
desse período que nós estamos passando, né? As pessoas estão consumindo pelo menos 4 vezes por semana a mais de comida fast food, e as compras de supermercado têm aumentado bastante o consumo de alimentos hipercalóricos. Numa compensação, que aí já entra na nossa parte, né? Numa compensação afetiva de compensar o que está faltando. Então, inconscientemente, as pessoas acabam ingerindo, sem perceber, elas vão no supermercado e acabam se apropriando de coisas que supostamente seria a tapar um buraco que está faltando aqui, que de várias questões que a gente está em restrição. Não é só a restrição de sair de casa, a restrição afetiva, de estar encontrando com as pessoas, a vida social, né, as trocas, muita gente perdeu o emprego, então essa falta toda acaba interferindo nesse processo que a gente está vivendo, por isso a gente pensou de falar isso, né? E uma coisa também que eu vi, que a Universidade de Oxford fez uma pesquisa com os pacientes internados de Covid-19, e eles fizeram um estudo e viram que assim, o maior número de pacientes que têm complicações severas são as pessoas realmente acima de 50 anos, que estão passando por situações mais delicadas, com complicações severas. E o mesmo índice de pessoas que são acima de 60 anos, de 50 anos, também é o índice de pessoas que, é o mesmo índice, 2,8 vezes por cento é o risco maior de pessoas que são obesas. Então, as pessoas obesas estão igualando com a idade, com as pessoas que têm mais idade no grupo de risco, né? E os diabéticos também, né? E eles estão concluindo que a pandemia, ela deve ser encarada como um convite para repensarem na qualidade de vida e nos hábitos alimentares, nos hábitos de atividade física e tudo mais, né? Então, eu estava falando que nesses últimos 30 anos que eu atendi em clínica médica, atendi muitos casos de obesidade, então é muito interessante assim, que as pessoas não têm ideia o que é mais engordativo, né? O que engorda mais, o que aumenta o índice de massa corpórea e o que causa o acúmulo de gordura e o que causa obesidade. Então, por exemplo, os carboidratos já é sabido, né? Carboidrato é tudo que é farináceo, os pães, as pizzas. Farinha branca e açúcar, né? Exatamente. E o açúcar em geral, tudo que contém o açúcar, então... e também as frutas doces e tudo que é feito com farinha branca e com açúcar, os bolos, os pastéis, as pizzas, tudo. Então, o arroz também é um carboidrato que engorda bastante, tanto que eu, como me alimento pela manhã, me alimento pela medicina chinesa, num período que é mais fácil de absorver a energia dos alimentos, que é até umas 10h30 da manhã. Então eu me alimento sempre pela manhã, já faz muito tempo isso, mais de 35 anos que eu faço isso. E o fato de se alimentar pela manhã faz com que você tenha uma absorção melhor dos nutrientes, por conta até da energia dos órgãos, os órgãos da digestão. Por exemplo, o estômago está energizado das 7 às 9 da manhã, e o pâncreas, o baço pâncreas, das 9 às 11. Baço pâncreas, a gente fala baço pâncreas porque eles estão juntos na medicina chinesa, na parte energética, é o órgão que absorve a energia do alimento. Então, quando nós ingerimos qualquer tipo de alimento, ele vai ter a parte material, né, proteica, de carboidratos, etc. E vai ter a parte energética também. Então, se você ingere uma fruta, por exemplo, ela tem energia que ela captou da terra, do sol, e essa energia que nós vamos captar também e vamos utilizar. E essa energia é muito importante, que é a energia que vai manter o organismo. Se você ingere alimentos que têm bastante energia e pouca matéria, você engorda menos, porque aí você vai utilizar essa energia para o teu
dia a dia, para o teu desgaste e tal, né? Se você ingere alimentos que são com pouca energia, os carboidratos, por exemplo, e tem muita caloria, então isso é que vai gerar o acúmulo de energia. Se você está gastando um X de calorias por dia para as tuas atividades, né? Se você não tem muita atividade física, etc., e você está ingerindo X mais alguma coisa, mais 200 calorias, mais 300, esse mais vai acabar ficando acumulado e vai acabar ficando acumulado na forma de gordura. É uma conta de crédito e débito, né? Você creditou X mais 200 e debitou X, esses 200 vão ficar guardados. Então, é isso que a gente ensina para as pessoas. Aí precisa ter o quê? Para você manter peso ou o trabalho maior é emagrecer, chegar no peso que quer, aí tem que ter um trabalho maior. Para você manter peso ou emagrecer e chegar nesse peso ideal que você quer, exige-se do próprio corpo o quê? Disciplina. Então, disciplina é muito importante, tem que ter disciplina com o que está comendo, né? Então, por que antes de começar uma refeição, o ideal é comer os vegetais crus? Isso na refeição do almoço, por exemplo. Então, se você ingerir vegetais crus, antes, se você demorar um pouquinho para se alimentar com os vegetais, com uma salada, com alguns legumes, etc., antes de começar a tua refeição, isso já dá uma forrada no estômago. E aí depois você vai ingerir a alimentação mais calórica, né? Então, essa disciplina de estar olhando o que está comendo, quando a pessoa chega e fala, me prescreve um medicamento para eu emagrecer. Aí eu converso com as pessoas, isso que eu estou conversando com vocês. Eu mostro para a pessoa o quanto que ela está ingerindo, quais são os alimentos mais calóricos e falo para ela que ela tem que ter disciplina, ela tem que se disciplinar e modificar a ingestão daquilo que é mais calórico. É gostoso comer pizza todo dia, é gostoso comer sanduíche todo dia, mas isso vai levar a um desequilíbrio muito grande do peso, né? Então, aí é que está o grande problema. Agora, tem uma outra coisa que é interessante, né? Estava falando para vocês agora há pouco de baço pâncreas, né? O baço pâncreas, vamos falar do pâncreas, ele na medicina chinesa, eu falei para vocês já numa live que nós falamos de medicina chinesa, que cada órgão tem energia que é responsável por uma atuação no organismo. E o baço pâncreas é responsável pelo pensamento. Então, olha que coisa interessante, né? Excesso de pensamentos também aumenta o quê? Aumenta o apetite. Por quê? Porque acaba fazendo... O gasto energético é grande. Sim, e acaba fazendo o quê? Uma hipoglicemia. Oi, Solange, tudo bom? Rosana Tibes, grande beijo para você também. Então, o que acontece? O excesso de pensamento faz a gente comer mais. Então, as pessoas que estão com hiperatividade cerebral, né, com excesso de ansiedade, de pensamento, são pessoas que vão comer mais. Por quê? Porque elas vão gastar essa energia no pensamento e o pâncreas energético vai pedir para repor, né, essa energia rapidamente, então isso vai dar mais fome. Até hoje eu tinha proposto para nós falarmos, ao invés de falarmos só da obesidade, para falarmos do déficit de atenção e obesidade. Eu ia misturar duas coisas que são... E a Márcia falou, não, são duas coisas muito... Porque déficit de atenção a gente vê mais em criança, que tem déficit de atenção. Mas o adulto também tem déficit de atenção. Então, o que eu estou falando para vocês é assim... Não, é o síndrome do pensamento acelerado. Mas déficit de atenção também. Mas o que eu estou falando para vocês é assim, que para manter o metabolismo, para emagrecer, tem que controlar os pensamentos também. Por Tanto quê? que foi feita uma pesquisa lá no HC. Sim. Eu trabalhei lá no HC, estudei, fiz a minha especialização lá na cirurgia bariátrica. E nós fizemos uma pesquisa lá com obesos mórbidos e, para surpresa de todos,
Mais de 60% dos obesos mórbidos têm uma inteligência acima do normal. Por quê? Porque eles pensam muito. Então, se pensar muito, muito, vira balão, vai embora. O pensamento é ar, não é? Então, precisa comer para poder segurar o corpo aqui no chão. Não é sempre que você fala? Sim, em parte é isso e em parte é pelo consumo de carboidrato que foi utilizado pelo cérebro também para fazer esse excesso de pensamento. Então, pensar muito também faz ingerir mais carboidratos. Agora, quem tem as comorbidades, como estávamos falando de diabetes, por exemplo, né? Diabetes é uma falta de insulina, o pâncreas está sobrecarregado, não consegue produzir insulina, que é um hormônio que coloca a glicose para dentro das células. E essa falta de insulina, então, faz com que o indivíduo fique com excesso de glicose no sangue, né? Esse excesso de glicose é o diabetes mellitus. Agora, esse excesso de glicose, o organismo vai arrumar um jeito de eliminá-lo. Então, por isso que o diabético é assim. A pessoa que fala assim, eu tô diabético, tô com aumento de glicose e tal. Eu sempre pergunto uma coisa que é muito simples, que eu já falei aqui para vocês. Quantas vezes acorda à noite para fazer xixi? Por quê? Porque o corpo tem que eliminar esse excesso de glicose. Então, a pessoa que está com descompensação diabética, ela vai ter uma diurese noturna muito aumentada. Ela vai ter que levantar umas 3 vezes, 5 vezes, dependendo de quanto que ela está descompensada na glicemia dela. Então, isso já é um fator importante. A pessoa que não está acordando muitas vezes à noite é porque não está com o diabetes descompensado. Agora, o tratamento hoje para diabetes, antigamente só se não tinha insulina, depois foi desenvolvida a insulina sintética para poder colocar, a pessoa toma insulina e essa insulina coloca a glicose para dentro da célula, e também foi desenvolvido alguns medicamentos que são os hipoglicemiantes orais, né? Oi, Sil, tudo bom? E os hipoglicemiantes orais são medicamentos que são comprimidos, a pessoa toma todos os dias e ela faz aumentar um pouquinho a capacidade de produção, a capacidade de produção de insulina pelo pâncreas. Só que assim, como aumenta a capacidade de produção de insulina, aumenta também a hipoglicemia. Nós já falamos de hipoglicemia aqui para vocês. Hipo é menos. O que acontece? Essa insulina que vai ser produzida aí pelo uso do medicamento para o diabetes, o hipoglicemia antioral, vai causar o quê? Já que ele é hipoglicemia antioral, vai causar hipoglicemia. E quando a gente fica hipoglicêmico, a gente fica com o quê? Com fome. Vontade de comer carboidrato. Vontade de comer carboidrato. A hipoglicemia dá vontade de comer carboidrato. Então, as pessoas acabam aumentando a ingestão de carboidrato, esses que estão sendo tratados por diabetes. E se não tomar cuidado, esses pacientes que estão sendo tratados por diabetes com hipoglicemia antioral acabam engordando ao invés de emagrecer, porque eles estão usando um medicamento que está aumentando a produção de insulina, né? E mesmo aqueles que tomam insulina também, se não tomar cuidado, acabam engordando por conta do excesso de alimentação. Então, o excesso de pensamentos também faz isso. Então, para fazer uma dieta, para emagrecer, primeiro tem que saber a qualidade calórica, né, a quantidade calórica dos alimentos, tem que conhecer um pouco disso também, dar uma... Oi, Tomar, tudo bom? Clara também. Oi, Clara. Clara, tem que... as pessoas acabam tendo que conhecer um pouco da caloria dos alimentos, né? Saber o que é mais engordativo. Por exemplo, vocês sabiam que arroz engorda? Você falou. Aí a pessoa fala assim, mas arroz é arroz, porque arroz é carboidrato, e a gente acostumou comer desde pequeno o quê? Arroz e feijão, né?
Eu lembro que quando eu era pequeno eu falava para minha mãe que eu não queria, tanto que até hoje eu sou assim. A Márcia às vezes fala, isso aqui tá bom de arroz? Eu falo, tá. Que quando eu era pequeno eu falava assim, posso comer só a mistura? Que a gente queria comer só o que tinha de mistura, não queria comer o arroz e feijão. Minha mãe, não, tem que comer o arroz e feijão, que é muito importante. Então a gente acostumou, né, comer, nós fomos habituados, nós somos orientados a nos alimentarmos com arroz e feijão desde pequenos, né? E pão também, né? Na casa de italiano, meu avô todo dia tinha que ter 2 pãozinhos na mesa. E na tua casa também, na casa dos portugueses também é a mesma coisa, né? Por quê? Porque os europeus comem muito pão, então, né? Então tem uma coisa que é o hábito, né, de comer. Eu, por exemplo, não gosto de comer pão na refeição, mas é um hábito comum do brasileiro desde pequeno de comer pão junto com a refeição, arroz, feijão e pão. Quer dizer, que é algo mais calórico do que isso. E depois a gente tem que ir aprendendo, então, E por trás disso tudo tem as questões psicológicas, né? Sim. Porque a pessoa não come, não tem uma compulsão alimentar, por exemplo, porque ela é gulosa. Tem uma causa lá atrás, no inconsciente dela, que vai facilitar, ela já tem uma genética para ser obeso, ou para ter uma bulimia, uma anorexia, e aí vai ter uma questão psicológica por trás. Então, por exemplo, a bulimia, vou falar um pouquinho, até pela questão do tempo, né? Sim. A bulimia é um transtorno psiquiátrico e ele se caracteriza pela pessoa que está muito preocupada em manter a forma física, ela quer ter um corpo bonito, magrinho, e aí o que ela faz? Ela fica fazendo a ingestão excessiva de alimentos. Ela tem uma hora do dia que ela vai lá e 1, 2 ou 3 vezes por dia, ela vai lá e consome como uma compulsão, uma ingesta de alta caloria mesmo, chegando a consumir 2.000, 2.500 calorias numa tacada só. E logo em seguida ela se retira e vai provocar vômito, ou toma remédio para provocar diarreia, ou vai ficar fazendo exercícios físicos até consumir o máximo que ela consegue. Eu já vi um caso de uma moça que correu tanto que continuou correndo com a perna quebrada porque ela tinha ingerido muita caloria, né? Então a pessoa tem uma compulsão, né? Uma compulsão e pela depois compulsão ela come muito, aí vem a culpa e pela culpa ela faz então de novo. Ela faz provoca o vômito ou o uso de laxativos para ficar com diarreia, etc e tal. Quer dizer, ela tenta eliminar aquilo que ela comeu pela culpa, né? E a anorexia é diferente. A anorexia é um transtorno que a pessoa vai ter uma distorção da autoimagem. Então ela se olha no espelho, ela está muito magra. Eu cheguei a atender meninas com 45 quilos, com risco de vida já. E a hora que ela olha no espelho, ela se enxerga muito gorda, né? E onde começa tudo isso, né? A vigorexia também, que é a pessoa que é aquele malhadão, que vive na academia e ele olha no espelho, ele se enxerga um franguinho, ele se enxerga magrinho, fininho. E há outras transtornos alimentares também, como a ortorexia, que é a pessoa que é obsessiva por alimentos naturais, com comidas super regradinhas, a pessoa não se permite sair, se sai ela fica muito... Tem uma pergunta, por que acontece mais nas adolescentes? Então, né? Eu vou explicar. E acontece mais nas mulheres também, nas mulheres. Homens, esses transtornos que eu estou falando, anorexia, bulimia, eles são mais comuns nas mulheres. Então, a história é muito anterior, né? Tem vários fatores. Primeiro tem um fator que a gente vive numa cultura onde o culto à beleza, à magreza foi inserido na nossa cultura. Se você vê aquelas pinturas, né, da Renascença, da Idade Média... Toulouse-Lautrec. As mulheres eram lindas... gordinhas. Eram gordinhas, elas eram lindas, porque as mulheres magras elas eram chamadas de tísicas,
porque elas eram doentes, tuberculosas ou com sífilis, e elas não eram boas parideiras também para um casamento. Então a moça magra não casava porque ela não tinha as ancas largas para poder gerar filhos, né? E quando a mulher foi inserida no mercado de trabalho, dentro da indústria, não era possível que o cara conseguisse controlar com aquelas ancas ali do lado. Então foi feito todo um trabalho de mudança de paradigma para quê? Para que o culto à magreza se instaurasse. E foi assim que aconteceu. Então começou a se fazer propaganda, divulgação em todos os meios. Para quê? Para que a mulher entrasse na fábrica, não fosse nenhum atrativo para o homem, porque ela não tinha peito, não tinha bumbum, não tinha nenhum atrativo. E isso foi inserido tão profundamente na nossa cultura que hoje a gente acredita que a beleza é a magreza. A gente não respeita o biotipo da pessoa. A pessoa nasceu com o biotipo de ser arredondada. Ela nunca vai ter o corpo de Gisele Bündchen, porque ela tem a genética dela e tudo aquilo. Então aí começa toda a guerra do emagrecimento, das cirurgias bariátricas, das cirurgias plásticas, e o Brasil é um dos campeões nessas cirurgias, né? Então o que acontece? A gente entra numa ditadura, a ditadura da magreza. Quando a mulher não consegue atingir, se ela tem um dinamismo psicológico que é facilitador, ela vai acabar entrando em algum transtorno alimentar. Ela vai desenvolver uma obesidade, uma bulimia, uma anorexia. E qual que é uma das causas, né, que dentro da psicologia a gente estuda, né? Eu vou só dar um parênteses aqui e explicar um pouquinho assim. Quando a gente nasce, a gente tem uma relação, a primeira relação que a gente estabelece no mundo é com a nossa mãe. E a primeira relação que a nossa mãe estabelece com a gente, ou a nossa mãe, ou quem nos cuidou, porque se a gente está aqui, alguém cuidou da gente, né? Pode ser a mãe, a avó, a tia, não importa. Alguém te amamentou, alguém te deu leite. Então, a primeira relação que a gente estabelece com o mundo é através do alimento e é através dessa relação com a mãe. Então, no primeiro momento, quando vem aquele peitão, que o neném acabou de nascer e vem aquele peitão, a criança se sente muito maravilhada sensorialmente. Ela ainda não pensa, porque ela acabou de nascer, ainda não desenvolveu o pensamento intelectual, e ela sente aquela mãe boa que você vai introjetando, começa a nascer ali a mãe boa. No segundo momento que a mamãe não está, que ela foi lá fazer alguma coisa dela lá, ela não deu o peito, nasce ali a mãe má. Por isso que a gente tem 2 peitos. É mais profundo isso, eu só estou simplificando um pouquinho para vocês entenderem, né? Dependendo da relação que essa criança estabelece com essa mãe e do que a mãe estava vivendo, por exemplo, durante a gestação, no caso da anorexia, durante a gestação, se a mãe está lotada de conteúdos psíquicos não trabalhados, ela não conseguiu, ela está com muita coisa, ela está muito acumulada, essa menina vai nascer, vai crescer, e quando ela for entrar, ela tem uma infância normal, ela se alimenta normal, ela brinca, ela se diverte. Quando ela entra na adolescência, que é aquela época que o adolescente pega tudo que ela recebeu de informações, de aprendizado, de tudo, e joga tudo para cima, por isso que o quarto fica aquela bagunça, e a gente quer que o quarto fique arrumado, não dá para ficar, porque a cabeça dela está naquela bagunça. Ela vai peneirar o que é melhor para ela, para quê? Para ela poder formatar a personalidade dela. Nesse momento que ela está no meio dessa bagunça, ela entra em contato com aquilo tudo que ela ingeriu psicologicamente durante a gravidez. E aí o que vai acontecer? Ela se sente lotada. Na verdade, a anoréxica não come porque ela se sente lotada de conteúdos psicológicos que ela não está conseguindo digerir. Então, ela não tem fome. Ela não sente vontade de comer. Eu já atendi meninas que já estão com risco de vida e não conseguem beber água, não conseguem beber nada. Então, a psicoterapia vai entrar nesses casos profundamente. Por quê? Porque precisa resgatar essa mãe boa dentro dela. Na bulimia, a mesma coisa.
E na obesidade, a mesma coisa. Então, muitas vezes você vê uma criança que está meio assim, chateada, não quer comer, ela fala, ele é ruim para comer. Às vezes você tem que olhar qual que é a relação que ela está estabelecendo com essa mãe e o que essa mãe está passando para ela. Às vezes uma separação, um conflito dentro da família, um conflito no trabalho, a mãe nem percebe que ela está passando psicologicamente para aquela criança e a criança não está conseguindo comer. Então, assim, esse é um dos fatores. É lógico que tem o fator genético, tem os fatores traumáticos, tem os fatores familiares, sociais, culturais, tudo que podem estar interferindo, né? Os endócrinos, né? Os aspectos biológicos também. Mas a parte psicológica, que a gente estuda bastante, tem a ver com, principalmente, todas as transtornos alimentares têm a ver absolutamente com a relação com o materno, que não necessariamente precisa ser com a mãe lá que te criou, com a mãe lá que te cuidou, mas com o que você absorveu da figura materna, o que você está fazendo com a sua figura materna interna. Sabe aquela mãe boa que tem dentro da gente, que às vezes você vai sair, aí você volta e você pega um casaquinho, você fala, pode ser que esfrie mais tarde. Quem te falou para você buscar o casaquinho foi a tua mãe boa. Sim. Essas meninas que têm esses transtornos alimentares, essas mulheres, elas vão estar com a mãe má muito exacerbada. Muito exacerbada. E isso é um complicador, porque depois ela vai procurar um homem que também vai estar vibrando numa energia que vai favorecer que ela fique nesse lugar. Então, o trabalho da análise profunda e junguiana é justamente você resgatar essa mãe boa dentro de você, quando a pessoa está passando por um transtorno alimentar. Então, é uma análise profunda que envolve o trabalho corporal, de consciência do corpo. Por que eu estou comendo? O que eu estou comendo? Não comendo a comida. Eu estou com raiva, eu vou lá como. Eu estou estressada, eu vou lá como. Eu estou com ansiedade, eu vou lá como. Por exemplo, a ansiedade você pode tratar com a respiração, por exemplo. E aí você não vai ficar comendo por ansiedade. A gente faz muito trabalho de respiração que ajuda a pessoa a tomar consciência que ela está ansiosa e aí a partir daí fazer o trabalho de respiração. Porque aí ela vai sentir um preenchimento aqui na região do estômago com a respiração profunda, que é a mesma sensação de preenchimento que ela tem quando ela come para acalmar aquela ansiedade, que a ansiedade a gente segura aqui na região do diafragma, né? Então, os fatores psicológicos são muito importantes, muito. Então, a pessoa ir lá, por isso que às vezes faz aquela coisa do efeito sanfona. A pessoa faz uma dieta, vai lá na Nutri, faz direitinho, faz o trabalho com o personal de atividade física e aí ela emagrece. Daqui a pouco ela engorda de novo. Ou a cirurgia bariátrica, né? Uma pessoa escreveu aí que ela fez a cirurgia bariátrica e depois ela voltou a engordar. Por quê? Porque muitas vezes não foi trabalhado o aspecto que causou aquela obesidade, que causou o sobrepeso. Né? Por que eu estou me escondendo? Né? Dentro daquela capa de gordura, tem uma mulher gritando lá dentro. Tem uma mulher magra gritando lá dentro, ou gorda, a gente não sabe, ela tem que ser libertada. Né? E é importante tirar essa mulher de dentro de si. Para os homens também, a mesma coisa. Né? Esse contato com o mundo interno é difícil para os homens. Então, é importante que a gente faça esse trabalho de psicoterapia na intenção de resgatar o feminino tanto do homem, que a gente tem os dois lados, tanto o homem como a mulher, e resgatar esse feminino para que a pessoa possa se olhar e perceber o que eu estou fazendo comigo. Nosso corpo é o nosso carro, o nosso carro que leva a nossa alma, a nossa vontade, o nosso querer. Então, o que eu estou fazendo com o meu carro? Você abastece seu carro com água? Você vai lá e põe qualquer coisa? Não, você põe o que o seu carro precisa. O tanto que ele precisa para fazer uma viagem, para fazer o que ele precisa. Então, é bem importante a gente saber olhar para a gente, como que a gente está se abastecendo.
espiritualmente, psicologicamente, né? Fisicamente, o que a gente está ingerindo, que tipo de atividade física que eu estou fazendo ou não, se eu estou sedentária, o que eu estou digerindo aqui dentro de mim. A gente não olha, a gente fica lá fora, olhando lá fora, né? Então a ideia é a gente pensar um pouquinho nesse tempo que a gente está em casa e ter esse cuidado minucioso de prestar atenção na respiração, prestar atenção no meu cansaço, eu vou lá descanso, eu tô com vontade de beber água, eu levanto e vou beber água, com vontade de fazer xixi, eu vou lá no banheiro. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, resgatando a nossa mãe boa dentro da gente, né? Para a gente começar a abrir um pouquinho e tirar o que a gente tem de melhor da gente. Depois da mãe boa, quando ela é resgatada dentro da gente, sabe o que vem? A intuição, olha que lindo. Aí a gente fica mais intuitiva, a mulher fica mais feminina. Mas feminina não é mais de batom, e nem de salto alto, nem de saia de vestido decotado. Mas feminina é mais em contato com o que você tem de riqueza dentro de você. De você ir lá buscar o que você tem de melhor, que a gente teve que perder. Por quê? Porque a gente teve que assumir o papel masculino, para a gente entrar lá no mercado de trabalho e competir com os homens. Então a gente perdeu esse contato com com as coisas que a gente tem. Sabe aquela benzedeira que a gente levava as crianças? Não existe mais. Por quê? Porque ela pegava um matinho lá no quintal e sabia benzer assim a criancinha e tirava os quebrantos, lembra disso? Cadê as benzedeiras? A gente perdeu esse contato, a gente perdeu completamente esse contato com o nosso feminino. Então, por isso que aparece tanta obesidade, por isso que é um dos motivos, né, de aparecer tantos transtornos alimentares. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessas questões aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber. A cabeça gorda não emagrece. A pessoa que tem a cabeça gorda não vai emagrecer, ela tem que trabalhar a cabeça dela, senão pode cortar o estômago, pode fazer plástica e volta a engordar. Se não se tornar alcoólatra, 60% dos cirurgiados se tornam alcoólatras ou viciados em sexo, porque as fomes saem daqui e vai para lá. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai tomar uma decisão dessa importante. Muito legal. Tem uma questão aqui que estão perguntando a Maria Célia Segantin. Tudo bom, Maria Célia? Ela está perguntando de adolescente, né? Quando sabemos que o adolescente está no limite entre a preocupação do corpo e o começo da anorexia? Algum sinal específico? Tem um índice de emagrecimento importante, né? Quando ela tem em torno emagrecimento de 15%, né, do peso corporal. Então, se tiver um índice de emagrecimento importante, mais do que 10%, 15%, um adolescente que pesa aí 60 quilos, se emagrecer 15 quilos, 10 quilos já é uma preocupação importante, né? E o comportamento também, porque ele fica aversivo à comida. Ele fica aversivo e existe a reclamação de que ele está fora do peso. Ele está emagrecendo e ele está achando que ele está engordando. Que está engordando. Que ele está engordando. Porque ele tem uma distorção da autoimagem. Então, isso é muito importante, observar isso. Normalmente, o índice de anorexia é muito maior nas meninas do que nos meninos. Mas hoje já tem meninos, sim. Mas tem os meninos também que estão tendo o mesmo problema, né? Então, voltando aqui uma questão do início que a Márcia falou para vocês postarem, por favor, se podemos, a partir das próximas lives, se é bom para vocês também. Fazemos no YouTube diretamente para não ter que, senão nós temos que passar depois aqui a live que nós fizemos para o YouTube, e nós estamos pensando em já começar a fazer no YouTube. Se vocês podem acessar o YouTube e tal, nós vamos divulgar isso. E vocês também, por favor, nos perguntem aqui se vocês tiverem mais questões aqui para nos perguntar. Podem ficar à vontade de nos perguntar. Deixa eu ver aqui, a Aline Espanhol está perguntando quando uma criança desde pequena não tem muito interesse por comida.
também está relacionado com alguma questão materna, né? Normalmente as crianças pequenas a gente aprendeu a fazer uma fantasia na comida, a gente fantasiava a comida, transformava aquilo ali Diversão. em diversão, né? A gente fantasiava a comida, fazia uma coisa para ficar engraçada, para a criança comer. Bom, criança... E tem criança que também o biotipo dela já é diferente. A gente tem uma filha que desde pequenininha ela nunca foi de comer muito. Ela sempre comeu pouquinho, até hoje ela come pouquinho. E é o biotipo dela. Tem criança que já mais, até pelos tipos lá da antroposofia, você viu, né? A gente viu aqui, ele explicou pra gente, né? A criança mais metabólica é o gordinho, né? Sim, ele o metabólico é o mais gordinho. O sanguíneo é o que consome mais energia, é o neurosensorial, é aquele que consome mais energia, é o mais magrinho. Então, depende muito também do tipo da criança, dessa né? predisposição do biotipo que a criança tem, né? Mas por isso que a hora da alimentação é muito importante para a criança ali de estar fazendo. Esse é um... por isso que eu falei que geralmente quando é um transtorno como anorexia só vai aparecer no início da adolescência. Na infância é muito raro a gente ver anorexia na infância. A gente vai ver mais no comecinho lá para os 12, 13, 14 anos, é quando começa a aparecer, né? Porque tem uma preocupação com o corpo, né? Como vai se apresentar para as amigas, para os amigos, então... E como ela tá com aquela autoimagem de gordinha, sim, então ela vai ter esse transtorno de autoimagem, então aí é preciso ser feito um trabalho de psicoterapia corporal. E na criança pequena isso não acontece, porque ele não tem imagem nenhuma corporal, nem sabe, né? A criança começa a falar dela mesma por volta dos 3 anos de idade, que ela começa a falar eu, que ela começa a se dirigir a ela mesma como um ser independente da mãe, né? Então, nessa idade realmente é mais tem que se tomar o devido cuidado na hora da alimentação, tem que ser um ritual realmente para a criança, amoroso, com amorosidade. Porque a gente vê na psicologia, por exemplo, né, você vê vários contos infantis, os contos de fadas, sempre tem uma questão relacionada à comida. Um conto que me chama muita atenção quando a gente pensa nessa questão da mãe boa e da mãe má é a história do João e Maria. A sedução da casinha de chocolate da bruxa, que eles se aproximam lá. Primeiro que eles saem de casa e vão jogando pãozinho pelo caminho no começo da história. Então, essa relação da casa com a comida, né? Que o retorno ao lar, o retorno à casa será feito pelo pãozinho que foi deixado. E os passarinhos foram comendo. E aí depois a casa da bruxa é a casa sedutora, que é a mãe devoradora que a gente vê na mãe má, né? Que é aquela mãe que oferece tudo, engorda filhinho, engorda filhinho, engorda filhinho, mas depois ela devora o filhinho. Que o João fica lá na gaiola comendo, e a ideia é que depois ela vai devorá-lo, né? Que é um pouco das mães más, que é a mãe que não tem consciência, e como ela está mal resolvida com ela mesma, o filho faz parte dela, ela não se discrimina do filho. Então, a criança que passa por isso, lá no futuro, o que ela vai fazer? Ela vai tentar se libertar dessa mãe, procurar a mãe boa. Mas qual foi o caminho que ela aprendeu? Comendo. Então, olha que coisa maluca. Ela anseia encontrar a mãe boa. E ela volta no percurso da comida. Sim. E aí ela engorda. Então, ela tem que quebrar esse ciclo aí. Nós, como mães, a gente tem que ser bruxa. A gente tem que ser bruxa. Tem hora que você vai falar pro seu filho assim, olha, não é para comer isso daí que é porcaria. Agora é hora do almoço, não é para comer isso daí. Você vai comer chocolate agora na hora do almoço? E aí essa bruxa que a gente está fazendo é o limite que a gente está dando. A diferença é a mãe engolidora. Olha, eu vou cuidar do meu filhinho, vou dar toda a comida, e aí depois ele nunca vai me abandonar, porque eu vou prendê-lo na minha teia. Né? Nos sonhos aparece muito isso em psicoterapia. No sonho aparece a teia de aranha, sabe? A pessoa sonha com a teia de aranha,
Tem vários sonhos que aparecem que você vê nitidamente a pessoa presa nesse aspecto. Que às vezes também não tem nem a ver com o que a mãe fez, tem a ver com a forma como a criança assimilou aquilo. Pergunta para 2 irmãos da mesma mãe, eles vão ter relatos diferentes, né? Então a psicoterapia é muito importante nesse cuidado, assim como a nutrição, assim como os medicamentos, como o Luiz falou, né, Luiz? Sim, tudo complementar, né? Na própria obesidade fizeram um estudo, eu li um estudo que fala que só medicamentosa ou só psicoterápica acabava não sendo muito bom. Então, se tiver associado a psicoterapia com a parte medicamentosa... A nutrição, atividade física. Sim. Lá no Hospital das Clínicas tem o Prato, que é um serviço que dá atendimento ao público para pessoas com obesidade e transtornos alimentares. Então, o que eles oferecem lá? A parte psicológica, psiquiátrica, atendimento médico, exercício físico, dança do ventre, muito legal, porque as mulheres fazem lá a dança do ventre, e aí elas entram em contato com o corpinho delas, numa relação com o feminino delas, e isso vai ajudar muito. Parabéns, Edi! Hoje é aniversário da Edi. Ah, é? Bonitinha. Então, pessoal... Muito obrigado por vocês terem participado novamente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Pensem bastante se nós vamos transferir para o YouTube, se para vocês tudo bem, nós vamos divulgar para vocês isso, se nós vamos transferir para o YouTube, tá bom? E aí vocês escrevam, por favor, se para vocês tudo bem, se não tem problema, se podemos fazer isso também. Se for melhor, porque aí já fica gravado, né? A gente faz a live na sexta-feira às 5 horas e depois já fica gravado, tá bom, pessoal? Sim. E daqui a pouquinho ainda temos mais alguns minutos, se vocês quiserem fazer algum questionamento. Ainda temos mais uns 3, 4 minutos aqui para poder responder alguma coisa para vocês. Muito obrigado pela presença novamente, tá bom? Por vocês estarem conosco aqui. Aí vamos podendo passar sempre para vocês algumas informações desses 35 anos. A Márcia já tem 35 anos de 40. trabalho, 40 anos de trabalho, eu tenho 35 anos de trabalho. E nós vamos podendo passar para vocês um pouco da nossa experiência. E mande sugestões de tema também, se a gente pode pensar no tema que vocês sugerirem. Sim. Qualquer coisa que vocês queiram comentar com a gente, que a gente comente aqui com vocês, é só mandar o tema que será um prazer ouvi-los, tá bom? Sim, aí vocês podem mandar então as sugestões de temas pra gente e vão pensando se tudo bem pra gente entrar então pelo YouTube as próximas vezes para ficar mais fácil. Né? Se nós podemos fazer via YouTube. E aí toda semana vamos trazendo para vocês informações sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e de que maneira, e qualidade de vida mental, emocional também, espiritual também. De que maneira que nós vamos podendo passar essas informações para vocês. Ó, já estou recebendo aqui algumas respostas que no YouTube, que no YouTube tudo bem, né? Pessoal, então, essa semana, se cuidem, conexão com o corpinho de vocês, presta atenção no que vocês querem pôr para dentro e vamos cuidar da saúde, tá bom? Sim, nós estamos já então no finalmente aqui, muito obrigado por vocês estarem conosco, tá? Muito agradecido, obrigado a todos vocês e tenham um bom final de semana, aproveitem para descansar, para se reenergizar nesse final de semana, tá bom? E semana que vem estaremos juntos novamente com outro tema, tá? Muito grato, então, pela presença de todos vocês. Grande abraço a todo mundo. Fiquem com Deus e bom final de semana. Até mais.